pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos para mais uma aula? Hoje nós estamos comemorando o Domingo de Ramos. Tá? O que vem a ser o Domingo de Ramos? É o primeiro dia da Semana Santa. Né? A Semana Santa é o que? São aqueles dias que antecedem o que? A morte, e vai culminar lá na ressurreição de Jesus no próximo domingo. Então hoje se inicia com o Domingo de Ramos e a gente termina essa Semana Santa lá no próximo domingo, na Páscoa. Okay? Então, o que vem a ser esse Domingo de Ramos? Né? O Domingo de Ramos é o que? É um dia, é uma data que é comemorada pelos cristãos de fé católica. Os evangélicos não comemoram, mas os cristãos de fé católica comemoram. O que vem a ser esse dia? Então, como que é comemorado? Por que é comemorado? A gente já vai ver, ok? Então, a Páscoa judaica, ela difere da cristã, a gente já sabe, né, que a Páscoa judaica, ela difere da cristã. Por quê? A Páscoa judaica é o que eles comemoram, eles relembram que a passagem por cima, né, a passagem daquele anjo da morte, quando ele passou por cima da casa dos judeus, onde tinha o sangue nos umbrais, e ele desviou daquelas casas e não matou os primogênitos. Foi matar os primogênitos somente naquelas casas onde não havia o sangue nos umbrais. Então os judeus, eles comemoram até hoje essa Páscoa, né? Quando o anjo ele passa por cima, né? Significa passar por cima. E o que os cristãos, né, tanto de fé católica quanto de fé evangélica, quanto de fé protestante, eles comemoram a Páscoa como a ressurreição de Jesus. Então nós vamos ver hoje essa diferença, né? A Páscoa judaica e a Páscoa cristã também diferem nas datas. Por quê? Porque as datas são diferentes, né? Eles têm um calendário diferente do nosso. O calendário deles é movido pelo movimento da lua, e o nosso calendário, ele é movido, o calendário gregoriano, né, dos cristãos, é movido pelos movimentos do sol. Então esses dias nunca vêm a coincidir. Raramente, pode ser que venha a coincidir sim em alguma data, mas geralmente as datas são um pouco diferentes. Tanto que a Páscoa judaica foi comemorada, né, nesses 3 dias. Sexta-feira, né, sábado e hoje. Então sexta-feira foi o que? A Páscoa. Ontem foi o que? O dia dos pães asmos, e hoje é a festa das primícias, né? Eu já expliquei para vocês. Quem ainda não sabe, é só dar uma olhadinha nas postagens anteriores, que estão lá as 3 festas explicadas, tá bom? Então agora vamos aqui ver esse Domingo de Ramos, né? Então a Páscoa judaica, como eu já falei para vocês, acontece nesses 3 dias. E a Páscoa cristã, né, aqueles cristãos de fé católica, eu vou explicar, né, como os católicos comemoram, para vocês entenderem essa situação do Domingo de Ramos, para vocês entenderem sobre a Quinta-feira Santa, sobre a Sexta-feira Santa, tá bom? Então, olha só. Então, a Páscoa cristã, né, de fé católica, começa hoje, no dia 28/3/2021, exatamente hoje, nesse domingo. Então, por que hoje é chamado de Domingo de Ramos? Porque naquela época lá, quando Jesus ele estava na Terra 2000 anos atrás, todas as pessoas elas eram convidadas, né? Existia até assim uma certa ordem anual para que todas as pessoas, todos os homens, eles participassem da festa da Páscoa. Então havia uma multidão que se congregava em Jerusalém durante essa festa. E eles chegavam antes, né? 1 semana, 2 semanas antes, eles já estavam ali se preparando para a grande festa da Páscoa. E quando essa multidão que estava ali em Jerusalém, multidão também que já tinha visto, já tinha ouvido falar sobre aquele grande milagre que Jesus havia feito 1 semana atrás, que foi o que? A ressurreição de Lázaro. Então aquilo estava muito assim na memória deles ainda, porque tinha sido um acontecimento recente. Então eles estavam ali naquele alvoroço todo, conversando e falando, olha, sobre a situação que havia acontecido com Lázaro, com a família dele toda. Então aquilo estava muito novo ainda para eles. E quando aquela população toda que estava ali reunida para a festa da Páscoa ouviu falar que Jesus estava vindo para Jerusalém, eles foram ao encontro de Jesus, né, e aclamaram Jesus como rei. Né? Então eles colocaram que as roupas no chão, colocaram folhas de palmeira no chão para que Jesus pudesse passar por cima, né? Sendo aclamado realmente como rei, porque esse era o costume de receber autoridades, né? Lá no Velho Testamento, lá no livro de Reis, nós vamos encontrar que as autoridades elas eram recebidas assim, com folhas de palmeiras e roupas pelo chão. Então eles passavam ali por cima. Mas geralmente esses reis eram vamos dizer assim, eles de
cunho político, né? Eles vinham de guerras, ou vinham de guerras ou estavam indo para a guerra, então geralmente eles vinham montados em cavalos que remetiam à guerra, a poder político. Né? E Jesus, na realidade, quando ele entrou em Jerusalém naquela época, ele entrou montado num jumentinho. Então, o jumentinho é o que? Ele remete aqui à humildade, a uma pessoa de paz, não é? O jumento, ele é quietinho, né? Ele então transmite paz, diferente do cavalo. O cavalo, ele está preparado para a batalha. Né? Quando o cavalo ouve aquele barulho das cornetas, ele já fica assim, sabe? É só soltar que o cavalo sai para a guerra mesmo, né? E diferente do jumento. Então, para cantar, quando o jumento ele é utilizado por Jesus para entrar em Jerusalém, isso remete aqui à humildade, à passividade. Né? E o que acontece? Essas pessoas, eles receberam Jesus assim, mas ao que? A cúpula religiosa. Eles sabiam, né, já estava escrito, eles conheciam as escrituras que no livro de Zacarias 9:9, o rei, o Messias ele seria aclamado, ele entraria em Jerusalém num jumentinho. Então eles conheciam essa profecia. E eles acreditaram, só que eles fizeram que uma semana depois, com que essa mesmas pessoas, essa mesma população, viesse o que? A rejeitar esse Jesus e pedir a Barrabás. Ao invés de querer libertar Jesus, né, eles pediram que a soltura de Barrabás e a crucificação de Jesus, as mesmas pessoas, da mesma população, porque elas foram incentivadas por esses líderes que estavam ali. Esses líderes não queriam um líder pacífico, não queriam um rei pacífico, eles queriam um rei que os libertasse do jugo romano, eles queriam ser livres daquele jugo romano que estava sobre eles. Jesus não iria libertá-los, Jesus era um rei pacífico e eles não queriam. Então eles incitaram a multidão a rejeitar Jesus e foi exatamente isso que aconteceu. E quando Jesus ele entra em Jerusalém, ele chora, né? Nós vemos lá no livro de Lucas, nós vamos ver que o Lucas 9:44, nós vamos ver que Jesus chora sobre Jerusalém, porque ele vê todas aquelas pessoas que estavam aclamando ele como rei ali, mas ele já sabia que dali a 5 dias ele seria rejeitado por essa mesma população. E essa população, elas perderiam, né, o tempo da visitação. Então foi por isso que Jesus chorou ali naquela época. Jesus chora sobre Jerusalém, ok? Então, olha só. Então, esse dia, esse domingo chamado Domingo de Ramos, que justamente marca, né, a entrada de Jesus em Jerusalém, que ele é aclamado como rei, ele marca o quê? O final, o quê? De uma comemoração, né, chamada de Quaresma. O que é a Quaresma? Quaresma é uma época que os cristãos católicos, eles ficam tipo uma quarentena, né? Eles ficam 40 dias em jejum, em oração, fazendo boas obras, pedindo perdão pelos pecados. Por quê? Para eles poderem entrar na Páscoa, para eles poderem entrar nesses 7 dias de Semana Santa, para comemorar essa festa, para se sentirem perdoados por Deus, para realmente receberem de Deus, né, o perdão pelos pecados, não é? Tudo isso então, é tipo uma preparação para que eles entrem na Semana Santa, para comemorar aí a morte e a ressurreição, né? E a vida que foi dada por Deus para nós através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, por isso que os cristãos católicos se preparam durante essa Quaresma, que são 40 dias antes do Domingo de Ramos. Mas tem muitas tradições, né, que há muito tempo já vem comemorando não 40 dias de Quaresma, mas 44. Então, se contar como 44 dias, o final da Quaresma vai dar justamente lá na Quinta-feira Santa. E tem algumas tradições que também comemoram 46 dias, então contando que até o sábado de Aleluia e culminando na Páscoa. Então a Quaresma pode ter 40 dias, terminando no Domingo de Ramos, pode ter 44 dias, terminando na Quinta-feira Santa, ou pode ter 46 dias, terminando ali no sábado de Aleluia, para comemorar então o Domingo de Páscoa, né? Então, a Quaresma são essa quarentena para preparação. E quando que ela inicia? Ela inicia lá no
que na quarta-feira de cinzas, né? Quarta-feira de cinzas é o primeiro dia de quaresma, que é justamente aquele dia que é um dia posterior ao carnaval, né? E que as pessoas, elas começam então a quarentena para purificação para Páscoa. Então ali eles fazem o que? A situação de ir até as igrejas, né, onde os sacerdotes, os padres, eles fazem lá aquela unção, né, com as cinzas, né. Essas cinzas é justamente o que? As palmeiras, né, que foram queimadas do ano anterior. Né. O ano anterior teve aqui o dia de Ramos, né, que os católicos colocam as palmeiras nas igrejas e nas ruas, e então eles pegam essas folhas de palmeiras e queimam fazendo cinzas, e essas cinzas vão ser utilizadas no outro ano, na quarta-feira de cinzas, para fazer o que? A unção ali dos fiéis que vão até as igrejas, né? Então o padre mistura essas cinzas com água benta e passa nas pessoas, né? Como dizer, agora você começou então a sua purificação para você entrar na Páscoa e agradecer a Deus pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. É mais ou menos isso que acontece aí na quarta-feira de cinzas e durante a quaresma até o domingo de Ramos. Tá bom, pessoal? Então, olha só. Então, essa quaresma são feitas as penitências, né? E eles evitam, né? Os cristãos de fé católica, eles evitam, né? Nesses 40 dias de penitência, de jejum, de oração, de boas obras, eles evitam comer carne, evitam comer doces e evitam ingerir bebidas alcoólicas também, né? Tipo assim, uma preparação mesmo para a Semana Santa. Então, aí na Quinta-feira Santa, então é chamada de Quinta-feira Santa porque Jesus foi preso na quinta-feira, né? E na Sexta-feira Santa, que é o dia da crucificação, os católicos também, os cristãos de fé católica, eles não comem a carne vermelha, eles comem o peixe, né? Já é uma tradição, todo mundo conhece, todo mundo muitas vezes até acaba praticando esse tipo de tradição, mas não sabe por quê, né? É por causa disso mesmo, que eles preferem ficar em jejum da carne vermelha e se alimentar somente do peixe, justamente por causa do quê? Dessa semana de preparação aí para o domingo de Páscoa. Tá ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Então vamos continuar mais um pouquinho. Eu tenho mais algumas coisas para colocar para vocês aqui. Então, depois da Sexta-feira Santa, nós temos o quê? A Quinta-feira Santa, nós temos a Sexta-feira Santa, né, que é justamente Jesus é preso na quinta-feira, na sexta-feira ele é crucificado e no sábado ele fica, né, enterrado. Então nós vimos lá na festa dos pães asmos, Jesus ele fica enterrado no sábado, né? E justamente esse sábado, na fé católica, eles chamam de sábado de aleluia. O que seria sábado de aleluia? É o sábado que eles recordam a alegria da ressurreição de Jesus. Então eles estão se preparando mais ainda para chegar o domingo de Páscoa. Então os cristãos católicos no sábado de aleluia fazem o quê? Uma vigília, né? E durante uma vigília à noite, né? Logicamente que essa vigília ela é feita no sábado à noite, chamada de vigília pascal. E essa vigília pascal ela começa no sábado à noite e vai até o nascer do sol do domingo, né? Quando o sol começa a nascer, eles terminam então essa noite de oração, essa noite de vigília, e eles fazem o quê? Uma comunhão pascal para começar então o domingo de Páscoa. Então é muito interessante porque nesse sábado de aleluia, sábado aleluia é o que? Alegria, né? Então eles passam o sábado todo e eles começam a falar novamente nesse sábado sobre a palavra aleluia, né? Eles, durante toda a quaresma, eles não falam aleluia, eles começam a falar novamente aleluia somente no sábado de aleluia, por isso que é chamado sábado de aleluia, né? E depois eles participam dessa vigília à noite e terminam a vigília, né, na qual eles fazem orações, terminam a vigília justamente no raiar do dia de domingo, justamente quando Jesus ressuscitou. Então eles participam ali de uma comunhão pascal. Muito legal, né? Então, o que significa a palavra aleluia? A palavra aleluia, ela vem do hebraico e significa halel. Halel quer dizer louvor, e Iá é uma abreviação do nome de Deus, Iavé. Então, halel, Iá, aleluia, significa louvor a Iavé, louvor a Deus, o Jeová, né? Chamado de Iavé, ou simplesmente Iá.
Davi, ele chamava Deus de Iá, né? Ele tinha uma comunhão tão grande com Deus que ele não falava o nome de Deus todo, né? Justamente os judeus, eles não falam o nome de Deus, mas Davi chamava Deus de Iá. Então, aleluia significa louvor a Deus, o Jeová. Ok, pessoal? Então, no sábado de aleluia, os cristãos católicos, eles louvam a Deus Jeová, que enviou Jesus para a nossa redenção e a nossa aproximação até Deus. Ok? Olha só, esse sábado de aleluia é muito interessante e ele vem justamente a quê? Fazer com que esses católicos, esses cristãos católicos, eles entrem em oração para preparação para o domingo de Páscoa. Né? Muito interessante. Os cristãos evangélicos, eles comemoram a Quaresma? Não. Por que os cristãos evangélicos protestantes não comemoram a Quaresma? Porque os cristãos de fé protestante, eles acreditam que a preparação da pessoa, o jejum, a oração, né, as boas obras, elas não podem ser feitas somente nos 40 dias de Quaresma, e sim o ano todo. Então, por isso que eles não praticam. Né? E eles também não comemoram o sábado de aleluia, né? E eles vêm a comemorar somente o quê? A sexta-feira, que é a crucificação de Cristo, e o domingo, que é a ressurreição de Cristo. Então, a fé protestante comemora somente esses 2 dias, a sexta e o domingo. E a fé católica, ela comemora a semana toda, né? Desde o domingo de Ramos até o domingo de Páscoa. Tudo bem, pessoal? Então, qual que é o objetivo dessas datas, da comemoração do domingo de Ramos, da quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado de aleluia e domingo de Páscoa? É a obra redentora da cruz, né? Eles relembram o sacrifício e são agradecidos a Deus por essa dádiva, por essa morte e por essa ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou, por isso nós temos vida hoje. Né? Difere um pouquinho, né? Essa recordação, essa comemoração entre católicos e protestantes, mas no final das contas nós remetemos à mesma situação, morte e ressurreição de Jesus. Os protestantes comemoram a morte na sexta-feira e a ressurreição no domingo, né? E os católicos já comemoram a semana toda. Tá bom, pessoal? Então, essa semana, amanhã mesmo, eu já vou estar postando outro vídeo para a gente ir trabalhando toda essa situação que Jesus fez, o que Jesus não fez durante toda a semana. Ok? Um beijo para vocês e até!